Bom dia, bom dia. É, Como a primeira imagem que fica no vídeo lá no Facebook ou quando a gente registra, eu quis trazer para vocês essa imagem aqui. Essa imagem me acompanha e cada vez que eu me sinto muito identificado com a vida, assim no sentido dos problemas, eu olho pro gordinho aqui e ele tá dando aquela risada e aí eu tô tipo, olha só onde é que tu te meteu. Por sério demais. A vida, ele olha para ele e diz assim: a vida é muito bela para ser levada a sério, certo? E é assim que eu começo hoje a falar sobre alimentação, tá? A princípio era para ser o último vídeo dessa série, né? Porque nós temos que começar a prática aí e tem gente ainda que não me deu retorno e vários me deram e foi muito legal como eu tô aprendendo com vocês. Nossa, e agora eu acho que tem que ter mais algum sobre desintoxicação. Foi só o início. Essa coisa de fazer vídeos, às vezes a gente entra nesse paradoxo, né? Se for longo demais, fica chato, se for curto demais, fica vazio. Enfim, vamos buscando a justa medida. Para falar em justa medida, nós vamos falar em paradigmas e vamos falar em coisas que a princípio podem bater em algumas crenças e alguns padrões de vocês. Por isso que eu digo assim, o que eu vou falar, o que eu vou trazer para vocês é o que eu construí ao longo da minha história, nas pesquisas que eu faço. Então, como eu copio isso de um lama que disse assim depois de uma palestra, não acreditem em mim, tá? Isso são só palavras, palavras ao vento. Vão atrás, vão em busca. Tornem isso algo de vocês a partir da experiência, da vivência, da compreensão, né? Aprender. Não é só aprender com o cérebro, não é só aprender com o intelecto, é aprender. Aprender é a apreensão, é aquilo que eu realizo integralmente no meu ser. Bom, eu gosto de falar muito mais de nutrição. Não sei quanto tempo vai dar esse vídeo, talvez eu faça dois. Vou falar em nutrição, porque nutrir é uma palavra maior do que alimentar, tá? Ela é maior na sua abrangência, no seu conceito. Eu posso falar em nutrição afetiva, certo? Nutrição energética. A alimentação a gente já condiciona a questão física, só a questão mais densa. E aí que eu entro com a questão da nutrição. Para começar, né, o nosso melhor alimento, aquilo que mais nos nutre, é o mais sutil, que está no oxigênio, que está que é a clorofila, que está nas plantas, principalmente nas plantas verdes, que enquanto a gente dorme, achando que, né, nós estamos construindo o mundo, elas silenciosamente fazem a fotossíntese, tá? E aí elas vão transformar essa né, em clorofila, todas aquelas toxinas CO2. Então, a respiração, gente, respiração. Se tu não respira bem, tu não vive bem, né? Respiração abdominal, vamos lá, procurem sobre isso. Pranayamas, respiração dos dois nadis, né? Que são os dois canais. Procurem. Quem conheça de yoga, aqui no próprio grupo tem vários. Tem a Márcia Mello ali em Osório, tem o Tabaré Reynoso em Porto Alegre, de medicina chinesa. Tem o Jairo Miller, que é um terapeuta fantástico, né? Domínio do Qigong também, da medicina chinesa. Tem a Gabi, da Ayurveda, tá tudo aqui. E aí vou mandando alguns para vocês. Mas voltando, clorofila é o melhor alimento, é mais sutil. Por isso que quando a gente vai para perto da natureza, a gente se sente melhor. Por quê? Porque a gente oxigena mais, só isso. Acalma
atividade mental, né? Aqueles macacos no sótão, né? Perturbadores, mas que são alimentados por nós, é claro. E então dá nisso, ok? Então, alimentos verdes, alimentos crus, os mais sutis possível, aqueles que duram pouco, ou tirado na horta até 6 horas, eles estão com auge. Por isso que um dos melhores caminhos de desintoxicação é o chamado suco verde, ou suco do sol, que ali ele tem uma bomba de clorofila, certo? Né? Muito mais porque na composição do suco verde nós temos ali os germinados, que são sementes que iniciam o processo da vida e estão no auge, no seu poder, é como se fosse milhares de sementinhas grávidas. Olha para uma mulher grávida, se aproxima dela, ela está em expansão, né? Dá para tirar até o floral de uma mulher grávida, porque ela está no auge, ela está na expansão, né? Ela está gerando a vida. Eu me sinto atraído porque eu sinto essa energia forte, vibrante da vida, da existência. Eu não vejo nenhuma mulher grávida que não esteja tão resplandecente, tão iluminada. Ok? Então é isso. E aí indo nesse caminho, água, né? Também tem muito oxigênio. Então assim, é importante, pessoas que já passaram dos 50 começam a ter, por exemplo, esquecem de tomar água. É incrível, mas né, tem algo aí que eu ainda não tenho muito conhecimento, mas já li sobre isso, que nós, né, que estamos chegando nessa boa idade, a gente vai ficando com menos sede. Então eu já tenho como regra, eu tenho uma garrafa, 2 ou 3 garrafas, que eu uso cores diferentes, violeta, verde e tal. E aí o que eu faço? Eu boto água filtrada, porque eu tenho filtro de barro, né? E eu filtro essa água e boto no sol, eu solarizo. Olhem, olhem bem, tá? Na internet tem água solarizada. Daí eu deixo num lugar onde eu possa experimentar. Sei que eu tenho ali a minha aguinha solarizada, tá? Então isso já estou me acostumando a tomar entre 1 e 1,5 litro de água e líquidos também. Ok? Daí vemos junto neste caminho a questão da água com limão em jejum. Eu adoro controvérsias porque é nela que a gente cresce, tá? Então assim, é certo que o limão alcaliniza quando ele entra no nosso sistema, tá? A briga de alguns médicos e tal sobre essa questão do ser bom ou não o limão é que ele demora alguns minutos para começar a alcalinizar no corpo. E nesses alguns minutos ele é extremamente ácido. Então, para algumas pessoas que estão com problema de acidez, que estão com desequilíbrio, a água com limão ela não é indicada. Mas para pessoas que estão numa levada normal, eu já tomo há mais de 5 anos e nunca tive problema nenhum e regulo a minha acidez e a minha alcalinidade. Ok? Então tá. Seguindo a lógica então desse caminho, indo para o sutil, eu vou falar agora, tá? Que o resultado da nossa saúde depende de um coeficiente, tá? O que é um coeficiente? É o resultado daquilo que entra com aquilo que sai. Muitas pessoas começam a querer mudar a alimentação, tá? E elas estão sempre trancadas, constipadas, estão com o intestino bloqueado, estão com o intestino intoxicado. Por isso que as limpezas do intestino é a que eu dei mais ênfase até agora, certo? Então, vamos ficar com essa ideia, tá? O equilíbrio, a saúde é resultado disso. Certo? Os alquimistas antigos diziam assim: eu não atendo ninguém que esteja enfesado. Como é que eu vou lidar com a parte sutil de uma pessoa,
tá? Como é que eu vou dar um floral, uma erva, um chá e ela vai fazer efeito se a criatura está ainda ali enfesada? Quer dizer, toda a energia dela está ali embaixo, ela está com dificuldade de se desfazer das toxinas, ela está apegada, certo? Então aí a gente tem que trabalhar com essa ideia do desapego, do soltar. Beleza? Eu acho que eu vou ficar aqui. Não, vamos continuar. Seguindo a lógica, então. Por onde a gente pode ir agora? Vamos falar de alimentos ou vamos falar de combinação de alimentos? Combinação de alimentos. O que é a questão da combinação de alimentos? Frutas, legumes e verduras, cereais e oleaginosas. A gente pode fazer uma divisão por aí, tá? Os carboidratos, cereais e tudo mais, se transformam em açúcar, tá? Então, muita gente aí querendo fazer uma dieta de não açúcar. Então, depois que tu começa a eliminar eliminar o açúcar, tu pode diminuir o carboidrato também. E aí tu vai ver a diferença, certo? Então, carboidrato se transforma em açúcar, as proteínas se transformam em sais. Essa é a combinação, tá? Quando a gente joga no nosso corpo, quando a gente come, se alimenta e tiver muito carboidrato e muita proteína, o nosso corpo tem que decidir quais são os sucos gástricos que ele vai produzir. Ou para digerir um ou outro. Ele não tem os dois ao mesmo tempo. Isso confunde, causa problema de má digestão porque não tem como digerir os dois. Acaba obstruindo, acaba prejudicando o processo digestivo. Ok? Então, mas isso é um assunto que tem que se aprofundar e a nutracêutica faz isso. Eu vou ficar só nessa ideia, tá? Das combinações. O que é a combinação? Fruta. Fruta é frutose. Frutose é muito açúcar. Fruta é ótima quando tu chupa, quando tu come ela com casca e tal, direto no pé. Quando tu toma no suco é uma bomba, porque é uma concentração de frutose, uma concentração de acidez ou de elementos. Então, né? Não encontro ninguém que tenha, por exemplo, grandes e graves problemas no fígado que não seja um grande consumidor de suco de laranja, por exemplo. Né? Então o suco de laranja é uma bomba. Então, assim, principalmente que depois de algumas horas perde muito a capacidade de absorção. Né? A vitamina C começa a descer drasticamente, ela se dispersa e aí fica uma bomba de acidez e de frutose. Tá? Então, assim, ainda mais. E sucos industrializados, então, nem se fala. Eu nem vou falar nisso porque aí já é um outro assunto. Aí eu vou ficar com a questão só por aí, tá? E tu encontra mais informações sobre isso, é só se informar. Tem na internet, tu joga ali, né, sucos e tal. Ok? Então assim, mas fruta é importante, não coma muito, coma variadas. De manhã jejum é o ideal, tá? Se tu come fruta junto com as refeições, elas não vão ser digeridas junto, ela vai fermentar e vai atrapalhar a digestão. Por quê? Porque fruta é água estruturada, é a mesma água que nós temos nas células, água intracelular. Então, fruta é ótimo nesse sentido, tá? Verão, então, é um melhor alimento, mas cuidado, diversifica, tá? Para ter diversidade de nutrientes e não exigir demais. Mas é isso. A água estruturada, então ela não vai para a digestão. A fruta vai direto para o sistema delgado e pumba, para as células. Então ela é muito poderosa como na alimentação. Mas quando ela se mistura com a comida, com os outros alimentos, ela se torna aí um problema, porque daí ela fica fermentando, é muito açúcar, né? A frutose. Então, não comam alimentos nas refeições, tá? Verduras, legumes à vontade, tanto com proteínas, tá? Com os feijões oleaginosas, quanto com os carboidratos, mas aí separados, tá? Pode comer à vontade legumes e verduras com cada um desses, mas separados, entende? Come bastante, né? Tu quer misturar
arroz, tu quer misturar polenta, as massas ou coisa parecida, esses carboidratos todos, tu pode misturá-los juntos e comer com bastante verdura. Digere bem. Tu quer comer eles junto com proteína, com feijões, digere bem, ok? Quando tu mistura e as proteínas e os carboidratos, não vai dar problema sério, ok? Então, isso é o que se chama de combinação de alimentos. O ideal, meia hora antes das refeições, tomar um copo d'água para aumentar a acidez, aumentar o suco que vai digerir. Ótimo, tá? Vai a 2,5 pH, tá ótimo. Não tem problema nenhum. A acidez é os sucos gástricos que precisa para digestão. Depois ele vai normalizar, ele vai ser utilizado. O problema é quando ele fica sendo estimulado constantemente. Por exemplo, tu come chiclete, vai estimulando e aí não tem, começa a ficar problema nas paredes do intestino, nada do estômago. Ok? Então, combinação de alimentos é um pouco isso, certo? Horários, por exemplo, meio-dia é o melhor horário para alimentação, tá? Por quê? Porque segundo a Ayurveda, olha que lindo, o que é dentro é fora, tá? O que faz a digestão no nosso corpo é o fogo digestivo, né? Então, quando é que a gente tem esse elemento fogo mais forte na natureza? Ao meio-dia. Quando é que a gente tem ele mais fraco? À meia-noite. Então, o ideal é comer sempre enquanto houver luz na natureza, não luz artificial. Por conta disso, quando começa a escurecer à noite, nós temos muito fogo, muito pouco fogo digestivo. Aí o nosso corpo não digere. Aí o que acontece com tudo aquilo que a gente come à noite? Acumula como toxina, tá? Quem quer engordar de uma forma ruim, pode comer à noite. Ah, mas aí nós temos uma questão cultural. Sim, a questão cultural influencia muito, muito. Não é à toa que no Ocidente a gente tem essa questão da obesidade, das doenças graves relacionadas a isso, ao excesso de carboidrato, excesso de proteína, excesso de energia. Aí vem um paradigma interessante, tá? Que muitos nutricionistas e muitos médicos vão ficar de cabelo em pé, mas enfim, é o que eu acredito. E o que eu vou dizer, eu não vou afirmar isso, porque todo mundo vai buscar a sua própria orientação, a sua afirmação. Então vá pesquisar para ter a sua ideia sobre isso. Certo? Essa ideia da proteína e do carboidrato como energia. A medicina chinesa ou a probiótica dizem assim, que esse paradigma ele não é real, né? Tu não precisa, tá? Comer carboidrato para ter energia, nem, né? Por quê? Porque na alimentação tu não vai ter só com cereal o carboidrato. Não precisa. Então, assim, tu vai encontrar o carboidrato nos vegetais, legumes e outras verduras, certo? Em equilíbrio com outros alimentos. Entende? Então a coisa assim, não é que sou contra. Não. A questão é que hoje nós estamos vivendo doenças relacionadas com excesso de carboidratos, das farinhas, dos glútens, dos amidos, são bombas. Nós estamos vivendo hoje doenças relacionadas ao excesso de energia. E esse estudo da probiótica que eu estou fazendo, que é muito legal, assim, ó, atletas que não ingerem carboidratos, né, nessa quantidade assim, tá? E tem alta eficiência, tá? O nosso corpo é fantástico. Então eu vou levando por aí, vou ficar por aí, tá? Porque as polêmicas são por aí, junto para isso. Então, né? Jejum matinal, ótimo, tranquilo, é questão cultural, tá? Janta, beleza. Mas para mudar, faça isso com muito amor, com muito carinho, tá? Tu vai precisar de paciência, tu vai precisar de conhecimento, de pular etapas. Não se muda uma coisa assim da noite pro dia, tá? Não é assim a coisa, tá?
E com amor, com calma. E por último, tá? Quem quer ter consciência, tá? Eu oriento nesse sentido para pesquisar o que eu chamo dos venenos brancos, tá? O sal refinado, o açúcar refinado, as farinhas refinadas, tá? Será que tu precisa disso na tua alimentação? Né? Ou a gente está comendo mais, muito mais por causa da ansiedade, muito mais por causa da angústia gerada pelo trabalho, gerada pelo excesso. Sal, açúcares e farinhas refinadas, tá? Os primeiros. Leite de vaca. O leite não é o alimento para o ser humano, é o alimento para o animal. Ele é extremamente ácido. Queijos são concentrações de leites, tá? Já os iogurtes já têm um processo de transformação, eles já entram na lógica dos fermentados, e tudo que é fermentado é maravilhoso, kefir, kombucha, miso, iogurte, aquelas coisas que os alemães gostam, que, né, os chucrutes, tudo isso é maravilhoso, tá? Arroz branco é um arroz polido, um arroz que tiraram praticamente todos os nutrientes da pele, então temos muitos arroz integral que é maravilhoso e o cateto é um dos mais gostosos. E por último, dois elementozinhos básicos, o glutamato monossódico, tá? Deem uma olhada no glutamato, que ele é um realçador de sabor, então tu fica estimulando coisa e não consegue dar conta, o teu corpo vai entrar, né, naquele colapso de estimular sem dar conta. E no último, a gordura vegetal hidrogenada, que é uma gordura saturada, uma gordura horrível, gruda nas paredes. Ufa, beleza? Esse vídeo foi um vídeo longo porque tem muito mais informação nessa questão da nutrição, tá? E comentem as coisas por aqui, né? Não tem sininho, eu não tenho página, eu não tenho essa lógica não, mas dentro do nosso grupo dos 21 dias, né? Se você não tá, pode entrar tranquilamente, a gente troca, tá trocando e tá fazendo muitas trocas e conhecimentos assim fantásticos, tá rolando, tá? Mandem suas dúvidas nesse sentido. Já teve um colega, então eu vou fazer alguns comentários, um colega, eu quero parar com leite e glúten, maravilha. Cria o teu plano, cria o teu programa, ok? Beijo no coração. E tá chegando perto.